final do ano passado foi publicada a Lei 14.785/23, que traz um marco regulatório sobre a utilização de pesticidas e outros usos biológicos. Quem fala sobre este assunto e impacto para a agricultura brasileira é o repórter Mauro Andrade. Recentemente foi aprovada a PL chamada PL dos Pesticidas, que passou por um longo período de discussão no Congresso Nacional. Eu estou ao lado do Dr. Décio Gazzoni, ele é membro do Conselho Científico Agrosustentável. Dr. Décio, satisfação? Qual é a sua análise do resultado dessa PL chamada PL dos Pesticidas? Bem, a PL dos pesticidas, como você bem colocou, ela passou por um longo período de análise e discussão no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Foram quase 30 anos de debates e discussão, de audiências públicas, com envolvimento da sociedade, dos setores, e na realidade eu entendo que foi um avanço. Aliás, o Brasil se caracteriza por ter legislações modernas, rígidas, é o caso da nossa legislação florestal e também é o caso da legislação de pesticidas. Ela não fica nada a dever às melhores legislações do mundo do ponto de vista técnico, do ponto de vista da proteção aos cultivos e às criações, do ponto de vista de proteção ao ambiente e ao ser humano, à saúde pública. E analisando ponto a ponto, você destacaria algum ponto relevante dessa nova legislação? São diversos, mas eu acho que dois deles se ressaltam. Em primeiro lugar, a nova legislação ela impõe prazos para o registro e reanálise de pesticidas. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo uma quadra da história da humanidade, agora no século XXI, em que tecnologias que hoje, nesse momento, elas são a ponta, são o estado da arte, daqui 5 anos elas são peças de museu. E veja bem, na legislação anterior, havia casos em que o registro de um pesticida demorava até 7 anos na tramitação, desde o momento em que ingressava no Ministério da Agricultura até a sua aprovação. Ou seja, enquanto os nossos concorrentes na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, outros países produtores agrícolas já dispunham de novas tecnologias, nós ficávamos uma geração atrasada, com produtos mais caros, menos eficientes, mais perigosos para o ambiente ou para a saúde. Então ela impõe um avanço nesse particular. O segundo é que ela também coloca uma metodologia moderna, que é utilizada na maioria dos países, que é chamada análise de risco. Porque a legislação anterior, ela simplesmente considerava perigo. Ou seja, se um produto é perigoso, então eu não posso registrar. A análise de risco, ela analisa perigo versus exposição. Quer dizer, se não há exposição, não há perigo. E eu posso dar um exemplo bem claro. Um leão é um perigo? Bom, um leão é um perigo, é um carnívoro perigoso. Mas se ele estiver dentro do zoológico, numa jaula, bem contido, com armações de ferro, etc., ele é um perigo? Não, ele não é mais um perigo. O risco desaparece tanto que as pessoas visitam e não há risco. Mesma coisa com pesticidas. Então, se você seguir todas as boas práticas, seguir todas as regras de aplicação, eventuais perigos desaparecem. Doutor Décio, então, para finalizar, você acha que está equilibrado os poderes das instituições que atuam nesta área, ou seja, Ministério da Agricultura, IBAMA e Anvisa? Bem, na legislação anterior, a que vigorava até o dia 27 de dezembro, quando houve a sanção presidencial, apostos alguns vetos, a reanálise ela podia ser feita tanto pelo Ministério da Agricultura, do ponto de vista de eficiência agronômica, quanto pelo IBAMA, do ponto de vista de impacto ambiental, ou da Anvisa, de impacto sobre a saúde humana. O PL dos pesticidas, quando saiu da mesa do Senado, ele previa que o processo de reanálise era deflagrado exclusivamente pelo Ministério da Agricultura, ouvido com parecer do IBAMA e da Anvisa. O veto que o presidente apôs, ele retorna à legislação anterior. Então, nós permanecemos na mesma situação de hoje,
Qualquer um dos 3 órgãos pode, a qualquer momento, promover uma reanálise e impor restrições ao uso de pesticidas. Isso gerou um clamor, porque o entendimento é que pesticidas, eles são insumos agrícolas e, como tal, o Ministério da Agricultura devia ter a prerrogativa de dizer se ele deve ser reanalisado, em que condições, etc. Ok, doutor Décio, obrigado então pelas informações. Muito obrigado e sempre à disposição dos seus telespectadores. Então, olha, PL dos pesticidas, agora já em vigor, 2024, trazendo alguns avanços aí, principalmente na celeridade dos registros, né? Agora, os órgãos responsáveis têm data para analisar, dar as licenças, fazer o registro e etc. Isso é um grande avanço para o setor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.